Consumo real de gasolina, além dos pontos negativos e positivos do novo Citroën C3 Aircross. Agora nesse vídeo. Fala galera de carona, Leandro na área com o novo Citroën C3 Aircross, SUV que é vendido no Brasil com preços entre 110 mil e 130 mil reais, considerando a carroceria de 5 lugares. Tem também o novo Aircross com 7 lugares. Essa daqui é a configuração top de linha Shine com 5 lugares. E o que todas elas têm em comum, entre outras coisas, é essa chave. Chave bem simples, que não é nem do tipo canivete. Outro ponto em comum entre todas as versões do novo Aircross é a motorização. Ele vem sempre equipado com o motor 1.0 Turboflex de até 130 cavalos e 20,4 kg de torque. O câmbio é CVT de 7 marchas virtuais. É um motor de origem Fiat, equipa modelos como Pulse, Fastback e também está presente em outros carros do grupo Stellantis. É o caso do Peugeot 208. Detalhes de acabamento: a manta acústica, ponto positivo. E nada de amortecedor, varetinha aqui. Agora me diz o que você acha da ausência de pintura nesta parte e aqui também no cofre do motor. Um detalhe que passa despercebido ou merece críticas? O consumo real de gasolina, pelo menos no teste dessa versão, não foi de encher os olhos não. Aí na tela primeiro os índices do Inmetro do novo C3 Aircross abastecido com gasolina e etanol. Abaixo as minhas médias do jeito que você gosta na gasolina. 10,2 na cidade, 12,3 na estrada. Na estrada ele foi até um pouco mais econômico do que os índices do Inmetro. Só que de forma geral, para um carro com motor 1.0 turbo, eu esperava médias melhores do que essas. O que você achou do consumo? Já deixa sua opinião nos comentários e também o like, capricha aí no combustível que alimenta o canal para eu continuar trazendo para vocês conteúdo top toda semana e um conteúdo de graça. Você não paga nada pelos vídeos aqui do De Carona com Leandro e de lambuja fica sabendo a real sobre os principais lançamentos à venda no Brasil. E confere também se o sininho está ativado para você não perder justamente as notificações dos vídeos novos. Obrigado de coração, tamo junto sempre. Agora escuta esse barulho. Chato, né? É o barulho da ventoinha de refrigeração do motor, que incomoda não só quem está do lado de fora, mas também dá para sentir, ouvir, melhor dizendo, na verdade as duas coisas, sentir e ouvir na cabine, porque junto do ruído vem a vibração do volante. Um incômodo, um desconforto para quem está dentro do novo Citroën C3 Aircross. Novo C3 Aircross que mesmo na versão top de linha fica devendo faróis 100% de LED. A assinatura DRL, 2 traços bem bonitos, mas o farol principal é do tipo halógeno, com lâmpadas comuns. Lâmpadas comuns também nos faróis de neblina. E o que você me diz do design? Curtiu as linhas da dianteira deste novo SUV? Detalhes de acabamento, aqui na grade a cromado e preto brilhante, prateado na parte inferior do para-choque. Aqui as rodas de liga leve na versão Shine são de 17 polegadas com um belo desenho. Preto brilhante na capa dos retrovisores e um outro detalhe cromado. E aqui o repetidor de seta. O teto pintado de preto, ou seja, pintura bicolor. E o rack de teto que é apenas decorativo, não dá para você transportar nada. E não há também freio a disco nas 4 rodas. Aqui atrás, freio a tambor. Nada de chave presencial e a maçaneta, só pelo toque, você sente a simplicidade do projeto. Agora me diz aí a sua opinião sobre o design da traseira. Eu confesso que gosto, dá uma olhada aqui na visão 3/4. Ele tem um estilo quadradinho, com belos vincos, chama a atenção por onde passa. Detalhes aqui, as lanternas não são de LED, lanternas convencionais. Um aplique preto brilhante que conecta, passa por toda a tampa do porta-malas e faz a conexão com as lanternas. A inscrição Turbo 200, 200 alusivo ao torque do motor em Nm. C3 Aircross, que conta ainda com esse detalhe prateado no para-choque e sensor traseiro, câmera de auxílio ao estacionamento. Isso aqui é item de série. E um porta-malas generoso, 493 litros de capacidade aqui na configuração de 5 lugares.
Na versão de 7 lugares é menor porque aqui nós temos a terceira fileira de assentos. Uma cobertura para proteger a bagagem, iluminação, tem aqui ó, luz branca do lado esquerdo. O banco traseiro não é do tipo bipartido e não há espaço, nichos, para você colocar a garrafinha do azeite. Dava para resolver isso com uma redinha. Não é uma peça, um detalhe que iria encarecer o produto. Gosto desta cobertura emborrachada aqui para proteger o carpete. E mais embaixo a gente encontra o step de uso temporário. Lembra do rack de teto decorativo? Essa não é a única peça que não suporta peso no novo C3 Aircross. O aplique plástico que faz as vezes de saia lateral também tem um alerta aqui, ó, não pise. Só que aqui há um porém. Como o C3 Aircross tem uma boa altura em relação ao solo, para crianças que são pequenas, o acesso à cabine exige o pezinho em alguma parte. E o meu filho Joaquim ficou bem chateado e criticou o fato dele não poder pisar aqui. Na verdade, ele pisou sim, porque para uma criança pisar aqui, meu filho tem 5 anos, a altura não ajuda muito, né? A altura da criança. Então, eu acho que vale a pena revisar esse detalhe, hein, Citroën? Ter que colocar aqui uma peça mais resistente, porque as crianças pisam aqui sim. Outros 2 pontos negativos do novo C3 Aircross. Ele que tem 4,32 metros de comprimento e 2,67 de entre-eixos. Anota aí, a ausência de protetor de cárter. Para quem quiser esse importante item, tem que colocar como acessório. E também fica devendo 6 airbags. Há apenas 4 airbags nas versões intermediária e topo de linha. Na versão de entrada, há somente os 2 airbags obrigatórios por lei. Aí não, né? Mas 2 detalhes que merecem sim elogios no novo C3 Aircross. A oferta das 3 primeiras revisões grátis e a cesta de peças desse modelo ser 15% mais barata que a cesta de peças dos concorrentes diretos. Como fazer para economizar um bom dinheiro na hora de comprar um carro 0 km? Fácil, é só usar a Digital Drive. Você já sabe, né? Na Digital Drive você encontra o melhor negócio com poucos cliques, sem sair do sofá da sua casa. E o melhor de tudo, o serviço é grátis. Para receber cotações e ter acesso ao melhor negócio, basta acessar o site digitaldrive.com.br, clicar em montar meu carro, selecionar marca, modelo e versão, solicitar a proposta e pronto. Na hora surgem para você várias propostas de carro 0 km das melhores concessionárias da sua região. Quer mais? Você pode perguntar para o time da Digital Drive a qualquer momento se aquelas propostas estão realmente boas e ter acesso a um chat com os responsáveis por fazerem os melhores preços dentro de cada concessionária. Curtiu? Então acessa já digitaldrive.com.br. É o primeiro link que aparece na descrição desse vídeo. Bora! Mais um ponto positivo do novo C3 Aircross, o espaço interno, especialmente para quem vai no banco de trás, em que pese o duto central ser bem elevado. Banco de couro nesta versão, com costura aparente, um detalhe de tecido, mas sem apoio de braço central. Aqui o banco do motorista ajustado para minha posição e saca só o enorme espaço, o vão livre entre o meu joelho e o encosto. Cara, um verdadeiro latifúndio. E a área livre para a cabeça é essa. Eu tenho 1,82 m, o topete está bem distante. Alça PQP para quem vai no banco de trás. O passageiro da frente não tem. E aí, ponto negativo, né? Ponto negativo também para a ausência de saída independente de ventilação para quem vai no espaço traseiro. Em termos de conectividade, pelo menos há 2 entradas USB do tipo A. Um espaço para copos/objetos e os comandos mal posicionados dos vidros elétricos traseiros. Ficam aqui no console. Pelo menos tem função um toque para subida e descida. Mas, pô, colocar assim no lugar convencional. Tem espaço aqui na lateral de porta. Não colocaram por quê? Por economia, para deixar o produto mais barato. Mais barato para o fabricante, porque 130 mil nesta versão, tinha que ter aqui o comandinho de vidro elétrico. Sem falar que o motorista não consegue operar pela lateral de porta os comandos dos vidros elétricos traseiros, há apenas os comandos dos vidros dianteiros. Aqui o comando para você impedir a abertura
ou fechamento ali do vidro de trás. Mas, geralmente, pelo menos comigo acontece isso. O meu filho vai lá e abaixa o vidro, sem querer. Eu venho aqui e subo. Se isso acontece no C3 Aircross, eu tenho que encaixar a mão aqui no meio para fazer o acionamento do vidro elétrico traseiro e só depois travar aqui o comando. Ponto negativo. E também ponto negativo, o nível de acabamento da lateral de porta. Nenhum toque macio sequer na lateral de porta do motorista. Aqui, como a gente já viu, apenas os comandos dos vidros elétricos. O comando do retrovisor fica no painel, do lado esquerdo, junto a esses outros comandos de piloto automático e limitador de velocidade, o modo esporte e trava do veículo. E aqui, lembra que eu já falei, para impedir o acionamento dos vidros traseiros. Aqui uma passada pela lateral de porta traseira, que é o mesmo acabamento da porta dianteira. Já que não tem um acabamento mais caprichado, não tinha como ficar mais pelado aqui a porta de trás, né? Pelo menos mantiveram o mesmo acabamento aqui das maçanetas. Só plástico. Destaque aqui para os bancos dianteiros. O banco do motorista conta com regulagem de altura e a soleira de portas Citroën. Um detalhe bonito. E o painel? Simples como as portas. Ou seja, nada de toque macio. Tudo plástico texturizado. E aqui, apesar de chamar a atenção pela coloração diferente, quando você passa a mão, você sente que apesar do relevo aqui da texturinha, é um plástico mais simples do que esse outro. Eu sinceramente não gostei do nível de acabamento, do toque aqui. Visualmente, ele até que agrada. E as peças são bem encaixadas. O grande destaque do painel do C3 Aircross em relação ao C3 está aqui, ó. Quadro de instrumentos 100% digital, bonitinho, com várias formas de visualização. Ó, eu tenho aqui o RPM, a rotação, o giro do motor, por cima, fazendo um arco. Embaixo o velocímetro, mudando aqui pelo volante multifuncional tem esse econômetro, aqui uma forma mais minimalista, informações de consumo, trip A, trip B, monitoramento da pressão dos pneus, olha aí, bem completinho, pequeno, mas bem melhor que o cluster do C3, o hatch. O volante é multifuncional, mas aqui um ponto negativo, não tem regulagem de profundidade, apenas de altura da coluna de direção. E quando eu levanto e solto, mais uma vez, mais outra. Não gosto. Falta capricho, né? Fazer o quê? E falta também acendimento automático dos faróis, falta sensor de chuva, falta retrovisor interno fotocromático. Ah, Leandro, mas se colocasse tudo isso, o carro ficaria bem mais caro e Citroën / Peugeot caros no Brasil, o consumidor não quer. Concordo, só que coloca como opcional pelo menos, ou como um item de série na versão top de linha, é a versão top de linha. Aqui as saídas de ventilação com acabamento preto brilhante, um detalhezinho cromado, ar-condicionado manual, mesmo na versão top de linha. Colocasse uma opção de ar digital. Só que aqui o fabricante tem sua razão. Volto a dizer, se colocasse tudo isso no carro, num Citroën, o brasileiro não pagaria. Não pagaria 150 mil reais nesse carro. Ele por 130, talvez conquiste o consumidor. Pensando como fabricante, certo. Mas pensando como consumidor, eu teria pelo menos o cuidado de colocar esses itens como opcionais. Central multimídia com tela flutuante, acabamento preto brilhante aqui, uma interface bonita, mas não é das melhores multimídias. Engatei a ré para você ver a projeção da câmera, de boa resolução, com linhas guias que não se movimentam conforme eu mexo o volante. E claro, faz também o espelhamento dos sistemas Android Auto e Apple CarPlay com ou sem fio. Não há comandos físicos na tela, você tem comandos no volante multifuncional. O passageiro, se quiser aumentar o volume, tem que vir aqui na própria tela. Descendo pelo console, espaço para objetos, uma entrada USB apenas, ponto negativo, tinha que ter duas pelo menos. Carregador de celular por indução, ponto positivo. Espaço para copos / objetos e a manopla do câmbio CVT
aqui as posições de engate. Opção de trocas sequenciais, aqui, agora sim, apenas pela alavanca. Alavanca convencional do freio de estacionamento, mais espacinho aqui para objetos e o apoio de braço do tipo poltrona. Não há um baú na parte central. Um espaço para você colocar o celular? Não, aqui vai ficar escorregando e também não é muito amplo o espaço, é bem estreito. Cadê a molinha? Não tem. E também não tem iluminação. Iluminação nos quebra-sóis? Não, apenas um estreito espelhinho, ó, bem fininho. E aqui a luz ambiente, luz amarela. Um detalhe que eu mostrei no vídeo de lançamento aqui no quadro de instrumentos, vou só reforçar a ausência de mudanças no quadro de instrumentos quando você aperta o botão do modo esporte. Acende uma luz verdinha aqui, mas no cluster não acontece absolutamente nada. Por ser um cluster digital, tinha que ficar um grafismo diferente, né? Ou que aparecesse um Szinho do lado do D aqui, do Drive, mas não muda nada. Novo C3 Aircross em ação. Um SUV espaçoso, como a gente já viu, confortável, ele tem um bom acerto de suspensões, suspensões que garantem não só conforto, mas também uma boa estabilidade em curvas. Há uma rolagem da carroceria, mas nada que assuste o motorista, muito menos os ocupantes. E anda bem. O motor 1.0 turbo de até 130 cavalos caiu muito bem nesse modelo que te garante boas respostas para acelerações e retomadas de velocidade. Uma pena é o fraco isolamento acústico da cabine. O ruído que vem do motor invade com gosto aqui a cabine. Vou colocar aqui no modo esporte para a gente sentir isso na pele. E a crítica mais uma vez, o modo esporte, para eu saber se está acionado ou não, como não aparece nada aqui no cluster, eu tenho que tirar a atenção, meus olhos saem do campo de visão, eu preciso olhar aqui para ver a luzinha verde. Agora sim, cravei o pé, escute. Invade o ruído aqui, ó. Grita. E a simulação das trocas de marchas. Mas convenhamos, longe de ser um barulho ensurdecedor. Vai incomodar mais em velocidades altas, acima de 120. Só que como aqui no Brasil você tem que respeitar o limite máximo de 120, né? Não respeita. Então você vai sentir o barulho a 130, 140, aí berra. Vale a gente elogiar aqui também o amplo campo de visão, a posição elevada de dirigir e os bons ângulos de entrada e saída. Dificilmente você raspa a dianteira do C3 Aircross em valetas ou lombadas. E a direção elétrica bem calibrada, leve para manobras e num peso um pouco mais firme em altas velocidades. Mas e aí, será que o novo C3 Aircross vale a compra? Caso você já tenha comprado um, na minha opinião, você fez um bom negócio, vale a compra para você que já está com ele na garagem. Porque colocando tudo na balança, os pontos positivos superam os negativos. Só que se você ainda não comprou, eu diria para você esperar um pouco mais. Já já será lançada a nova Chevrolet Spin, principal concorrente do novo C3 Aircross. Então, eu esperaria para ver qual é que é a da nova Spin, se vai ter só motor 1.8 aspirado, se vai ter opção de motor turbo, como é que vai ser o acabamento. A gente já viu imagens do carro, né? Que, por sinal, está sendo lançado naquela porcaria de Big Brother. Então, espera um pouco mais para a gente poder comparar, e a comparação você vai ver aqui no De Carona com Leandro. Até porque tem a questão do preço. Será que a nova Spin vai chegar num preço melhor que o do C3 Aircross? Nova Spin que tem uma boa reputação para o consumidor que precisa de espaço, para quem busca um carro familiar de 7 lugares, vai ser uma boa briga entre C3 Aircross e Chevrolet Spin. É um bom produto, mas se você por acaso ainda não comprou um C3 Aircross, volto a dizer, espere um pouquinho mais para a gente poder comparar com a nova Chevrolet Spin. Quero saber agora a sua opinião sobre tudo que falamos, os pontos positivos, negativos e o consumo real de combustível, que na minha opinião não chega a ser tão negativo, mas também longe de ser positivo aqui do novo C3 Aircross. Curtiu os detalhes desse SUV?
Você com essa grana, 130 mil reais, compraria a versão top de linha do C3 Aircross de 5 lugares? Ou partiria para algum concorrente, Chevrolet Spin, sem falar dos SUVs vendidos como PCD, Volkswagen T-Cross, Hyundai Creta, que são concorrentes também do novo C3 Aircross. E aí, qual você compraria? Com vocês, já sabe o que eu quero. Comentem! E esse foi mais um vídeo no De Carona com Leandro. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não fez isso e não vai embora, você tá vendo, tem outros vídeos bem bacanas de rivais do C3 Aircross para você conferir na sequência, beleza? Até a próxima, galera. Tchau, tchau, tchau!